E esse próximo painel que a gente vai falar aqui, nós convidamos o Dr. Luiz Fernando, ele gentilmente se colocou à disposição, essa é a verdade, né, para a gente falar de um tema que é bastante polêmico. Quem aqui já ouviu falar em fosfoetanolamina? Já ouviram falar? Ouviram alguma coisa? Não, aqui meia dúzia levantou o braço. O som está chegando aí para vocês. Fosfoetanolamina, quem já ouviu falar? Quem tem opinião formada, se é boa ou ruim? Alguém tem opinião formada aqui, se é boa ou ruim? Eu tenho, mas... Bom, gente, doutor Gilberto, você quer apresentar o doutor Luiz Fernando, as credenciais dele, assim, vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho. Eu podia apresentar o Luiz Fernando como, enfim, antes de mais nada ele foi meu chefe, e foi um dos bons chefes que eu tive. Ele é médico, tem formação de clínica médica, de terapia intensiva, e foi meu chefe no Hospital Samaritano aqui no Rio de Janeiro. Mas ao longo dos anos vem trabalhando com mídia, provavelmente vocês já ouviram na CBN, na Globo News. Então é um médico bem famoso, mas mais do que famoso, assim, vem dedicando muitos anos a trabalhar muitos assuntos na mídia. Ele fala bem de Zika, ele fala bem de febre amarela, ele fala bem de fósforo, e acompanhou esse processo da fósforo desde o início, porque é um processo que é muito louco, que é a cara do nosso país nos últimos tempos. E a mídia, claro, teve uma participação fundamental nisso, para o bem e para o mal até. Em alguns momentos a mídia acaba sendo... E é importante ter médicos ligados na imprensa, porque você precisa dar uma filtrada nessas informações e tentar passar para a população informações de melhor qualidade. Então, ninguém melhor do que o Luiz Fernando para falar sobre essa fosfohisteria que nos acometeu nos últimos meses. Obrigado. Bom, obrigado, então, senta aqui com a gente, doutor Gilberto. Fica aqui, não abandone o barco. Um bate-papo entre amigos. Doutor Luiz Fernando. Eu vou falar sentado porque a ideia era ter um bate-papo, por isso eu nem preparei uma apresentação formal nem nada. Essa situação da fosfoetanolamina foi uma coisa, como o Gilberto falou, que pegou todo mundo de surpresa. Uma surpresa estranha, porque a gente descobriu que essa produção uma pílula com essa substância vinha sendo feita no laboratório da Universidade de São Paulo há muito tempo. Estava sendo distribuído para pacientes sem registro algum e dentro de uma universidade estadual, né? Eu fui fazer uma revisão do que existia oficialmente sobre a situação. O primeiro documento que a gente encontra é um documento da própria USP, em outubro de 2014, proibindo a entrega desses ditos comprimidos e a fabricação desses comprimidos dentro da universidade. Eu tenho uma posição que ficou muito clara, eu falei isso várias vezes na rádio, na TV, enfim, apanhei bastante por causa disso, né? Nas mídias sociais, então, foi uma pancadaria danada. A primeira pergunta que antes eu vou responder já é o seguinte, a frase que eu mais ouvi foi, mas se fosse com a sua mãe, né? O Gilberto sabe, minha mãe teve câncer e eu não daria para minha mãe. Meu pai também teve e eu não daria para o meu pai. Então já fica claro por aí o que eu acho do assunto, né? Vamos entender uma coisa, existem regras, o país tem regra. Parece que não tem, a gente tem uma situação louca no Brasil que a gente acha que pode tudo. Pode tudo por qualquer razão. Pode tudo porque acha que é bom, pode tudo porque eu quero ser bondoso, eu posso tudo porque é assim que funciona. Não é assim que a gente vai virar país de verdade, né? Então tem algumas coisas que me incomodavam muito. Primeiro, esse fato de que não existia não se seguiu nenhum cronograma formal. Ou seja, sempre me estranhou o fato de um sujeito, eu digo que é um sujeito mesmo, não vou botar título, esse sujeito se dizia cientista e renegou todas as premissas da ciência. Por quê? A ciência tem regra, tem um jeito de se enrolar, tem um jeito das coisas acontecerem. Então, o sujeito que se diz cientista não pode... Primeiro, ele não tem direito de desconhecer, né? Ele não é um cara que nunca ouviu falar naquilo. Então, ele não pode dizer que ele não sabia. Segundo, ele fez sabendo que estava errado. E declarou isso várias vezes na mídia.
Então, é uma situação tão estapafúrdia que o pior não foi isso. O pior foi esse sujeito passou a ser usado politicamente de uma maneira vergonhosa por representantes públicos. Infelizmente, estimulando e manipulando pessoas que estavam desesperadas pela doença. Famílias de pessoas desesperadas pela doença. Cara, a gente entende o que acontece do outro lado, mas não pode aceitar isso como normal. Tá? É muito triste. Talvez vocês conheçam, tem uma pessoa que é muito ativa na luta contra o câncer e brigou comigo, não fala mais comigo. Eu fico muito triste com isso, eu gosto muito dela, mas ela parou de falar comigo, porque ela resolveu adotar aquilo como bandeira. Inclusive tomou remédio. Falou isso para todo mundo. Então eu acho, dito remédio, né? Eu acho que é o seguinte, na minha opinião, é uma coisa muito simples. E aí, só uma coisa que a gente só descobriu depois, que ficou pior ainda para o tal do cientista, né, se vamos dizer isso, que ele era um cientista. Esse senhor trabalhou dentro da universidade pública, usando verbas públicas, usando material pago pelo contribuinte, para desenvolver, nem que tivesse desenvolvido uma substância fantástica e maravilhosa. O que ele fez? Ele e o grupo dele, em 2008, registraram patentes dessa substância no Instituto Nacional de Produção Industrial. Em nome de quem? Dele e do grupo dele. Então não venham me dizer que esse moço tinha boas intenções. Se ele é um sujeito, é um professor pago pela universidade pública, os assistentes dele eram pagos pelo governo, o material era do governo de São Paulo, ele registra uma patente de uma substância no nome dele? Olha só, né? Ninguém é santo, mas também não precisa fazer uma bobagem dessa, né, gente? Quer usar esse aqui? Só uma parte que todas as pessoas envolvidas com o estudo da fosfetanolamina, elas foram convidadas para estar aqui hoje, para que o debate pudesse, de fato, acontecer. E nós tivemos a negativa, dizendo que eles não falam em público, que eles não podem, enfim, eles não podem enviar nenhum representante, que eles não podem debater em público. Entendemos, é a posição, a gente não pode obrigar ninguém, né? Estava previsto para esse painel também a presença de um dos pesquisadores do ICESP, mas que por conta de agenda não conseguiu vir compartilhar conosco. E até ontem, às 4 horas da tarde, estava confirmada a presença do deputado ex-ministro Celso Pancera, que foi quem fez a liberação dos recursos de 11 milhões, se eu não estou enganada, para a pesquisa da fosfetanolamina. Ontem, até às 4 horas da tarde, ele estava confirmado, enfim, e também desconfirmou. Então, nós chamamos para o debate todas as partes. Quem é contra, quem é a favor, porque o nosso entendimento é que o paciente decide o que ele quer fazer, mas tem que ter conhecimento de como funciona o fluxo, né? Eu queria fazer uma parte, duas palavrinhas na cabeça da gente quando a história da fósforo se tornou pública. Eu, pessoalmente, não conhecia essa história, mas alguns colegas de São Paulo já conheciam, porque isso circulava já em cidades no interior de São Paulo. Milhares de pacientes estavam recebendo essa pílula já há bastante tempo. Eficácia e segurança. Então, não tem como vocês... Pode falar de qualquer coisa, de vitamina, de quimioterápico, de qualquer coisa, eficácia e segurança. E como o Luiz Fernando falou, existem regras. Você tem que testar isso de uma forma inicial no laboratório, e ele tinha, vamos dizer que tivesse boa intenção. Se a intenção de fato fosse boa, ele perdeu muitos anos nessa pesquisa e não produziu nada muito concreto. Por quê? Se ele está dentro de um laboratório, seja de química ou não, mas dentro da USP lá do interior, ele tinha mestrando e doutorandos de várias áreas, de biólogos e tudo mais, ele podia ter feito aqueles testes mais preliminares de laboratório, até em diferentes tipos de câncer. Não pode começar a dar remédio com pílula num saco que dá nos fundos da faculdade. Você tem cultura de células, de câncer de mama de um tipo, de câncer de pâncreas, de leucemia, de linfoma. Então, assim, isso dá para fazer. Não precisa da indústria farmacêutica. Esses testes iniciais de laboratório podiam ter sido feitos dentro da universidade. E se ali
e até foi feito, um dos testes foi com melanoma em ratos. Então você diz, mas tinha alguma evidência? Eu disse, olha, até tinha lá uma pesquisa que foi feita com ratos com melanoma, que é um tipo de câncer de pele. Ok, isso autoriza o cara a começar a dar para humanos, para diferentes tipos de doença? Não dá. Aí vocês veem na televisão, aí você vê uma senhorinha com câncer de pâncreas, um menino com tumor cerebral, uma mulher com câncer de mama e um homem com linfoma. É um pouco ingênuo achar que aquela mesma molécula, aquela substância que a gente não vai chamar de remédio, possa funcionar para todas essas doenças. O próprio câncer de mama a gente viu que o tratamento do triplo negativo não é igual ao do HER2, que não é igual ao do luminal. Então é um pouco ingênuo, infelizmente, por mais duro que seja, a gente achar que uma molécula dessa vai conseguir tratar centenas de tipos de câncer. E ele perdeu uma oportunidade de testar isso. E se ali tivesse algum sinal positivo num tipo específico, digamos, de leucemia, ok, que começasse os testes então em pequenos animais e até em humanos, dentro da própria universidade. A USP faz pesquisa clínica boa e ele não seguiu adiante. Tem um grupo de Jaú que eu conheço muito bem, do Amaral Carvalho, eu já dei aula lá umas 5 vezes, é um hospital gigante que tem no interior de São Paulo. Eles se aproximaram do grupo, porque eles têm atende eminentemente SUS, eles podiam até fazer parcerias para essas pesquisas, e essas parcerias ficaram em algum momento esquecidas. Ou seja, a intenção ali não era estudar segundo as regras da ciência, mas ele aí desenvolve aquelas teorias conspiratórias de que é o laboratório, que é a indústria farmacêutica. Olha só, tinha um dever de casa que ele tinha que ter feito e não fez. A gente também não sabe por que a USP e outras entidades foram tão omissas durante tantos anos. Porque isso estava sendo feito nas barbas da universidade. Aquele laboratório de química lá da USP só fazia isso e mais nada. E a USP se omitiu. Então, quando a história se tornou pública, era para a gente caso de polícia. Eu posso dizer que os médicos foram omissos também. O CRM de São Paulo não tomou providências. A Sociedade até de Oncologia Clínica podia ter tomado providências denunciando que um suposto medicamento estava sendo entregue em São Carlos para pacientes com câncer sem nenhuma comprovação científica. A gente entende o desespero das famílias. Minha mãe morreu com câncer, meu pai morreu com câncer, eu já tive melanoma. Então, assim, não é uma coisa banal. Mas a gente não pode ser leviano e sair dando remédio para qualquer um a troco sem um mínimo de testagem. Eu acho que uma coisa que talvez eu possa contar para vocês e que pode parecer uma surpresa. É o seguinte, eu trabalho dentro da redação da TV Globo aqui no Rio, já há 9 anos, e eu sou o único médico lá dentro, e os assuntos passam, não obrigatoriamente por mim, aliás, não passam por mim, passam pela minha frente. Eu vejo os repórteres comentando que vão fazer uma matéria sobre isso, sobre aquilo, participo de algumas reuniões de pauta de 2 jornais, o nosso e algumas vezes do Bom Dia Brasil. Essas notícias chegaram na mídia, pelo menos na mídia da televisão, através da imprensa local, lá de Ribeirão Preto. Isso foi uma coisa que foi uma surpresa para a gente, porque apesar de todas as discussões que eram feitas já naquele momento, o próprio repórter de Ribeirão Preto acreditava. A sensação que eu tinha é que eu falei, vem cá, esse cara, até alguém da família tomando remédio. Eu até perguntei isso para o editor-chefe, liga para ele e pergunta, porque ele só faz matéria dizendo que dá certo. Então, uma coisa que eu vou fazer não é uma meia-culpa, mas eu vou entregar aqui para vocês, o repórter, o editor, ele sabe tanto de câncer quanto qualquer pessoa da sociedade brasileira. Ou seja, ainda, infelizmente, muito pouco. Então ele tem na cabeça dele, apesar dele ser repórter, alguns são repórteres de saúde, são muito poucos. A gente já teve um grupo muito maior, de uns 20, 30. Hoje nós não somos 10 que só falam de saúde. Então é muito difícil. Você imagina que o sujeito tem que entender no Rio de Janeiro, tem que entender de polícia, de bala, de tamanho, de calibre, de munição, de saber também como é que funciona o serviço público, do pagamento do serviço público, e também tem que entender de câncer. Então eles têm exatamente... Isso é para quando vocês ouvirem uma matéria no rádio, lerem uma matéria num jornal ou numa revista, ou assistirem uma matéria na TV, entender que aquela pessoa que está passando a informação ali, muitas vezes, passou, obviamente, às vezes ele escuta, muitas vezes o ideal seria escutar um especialista, mas o repórter, quando recebeu a pergunta para fazer para o especialista, ele tem na cabeça exatamente os mesmos
preconceitos, os mesmos entendimentos, muitas vezes errados, que a sociedade brasileira tem sobre câncer. Queria eu que todo mundo soubesse bastante, mas infelizmente não é assim. Mesmo dentro da TV, a gente já discutiu, já fizemos seminários, discutimos para tentar melhorar isso, mas é muito difícil. Imagina no Brasil inteiro, você ouvir um repórter que fica sozinho, um repórter daquela emissora local do interior do Brasil. Só tem ele. No Ribeirão Preto ele vai falar de boi, ele vai falar de construção, ele vai falar do alagamento, vai falar de tudo, e até de câncer. E vai ouvir o que... Aí, de repente, ele ouviu a pessoa errada. Porque não é a fonte. Aí vem a minha culpa do meu outro lado, como médico. Eu vou até fazer uma palestra sobre isso daqui a pouco no hospital. Os médicos não sabem falar. Gilberto, é um exemplo de cara que consegue comunicar. Mas vou te dizer uma coisa, é muito raro. O médico tem tanto medo do microfone, e se botar uma câmera na frente, então, bicho, é pior ainda. Eu sei porque é difícil. Primeira vez que eu olhei para aquele negocinho, é um aparelhozinho. Mas quando acende aquela luzinha vermelha do aparelho, cara, dá um frio na barriga, complicado. Eu já entrevistei o Gilberto em vídeo, né? E ele não fala tão fácil assim não, viu? Eu entrego para vocês que quando olha para a câmera e tem que falar, complica. E o que acontece? O médico geralmente se retrai e começa a falar em termos técnicos. Aí ninguém entende mais nada. É o primeiro ponto. Então, a gente tem esses deveres de casa para fazer. A gente tem que saber, nós como médicos, saber comunicar as coisas com mais clareza, nos posicionarmos. Isso é um questionamento pessoal meu também como médico, junto às sociedades. As sociedades médicas no Brasil são bastante complacentes. Tem muita política que tem que ser feita, é verdade? Tem que ser feita política. Se faz política dentro da associação de vocês têm que conversar com as pessoas. Política não é uma palavra ruim, a gente tem que acabar com isso também. Né? Política não é aquilo que está acontecendo em Brasília. Política é o que a gente faz no dia a dia. É viver, é conversar. A gente faz política dentro de casa. Né? Quando você tem que convencer seu filho de uma coisa, você quer fazer que aconteça um negócio, tem que conversar com a sua esposa, mas e aí de repente para convencer o outro. Isso é política, isso é vida. Só que aquilo que está em Brasília não é. E o nome ficou sujo. Então, quando se faz política dentro de sociedade médica, infelizmente, às vezes se faz a política errada. E aí a coisa complica. Então, essa cobertura toda foi muito ruim, levantou um clamor popular, a justiça entrou no meio, e aí complicou mais ainda, porque também o juiz, o que ele fez? O que ele tem que fazer? Ele falou assim, eu não entendo nada disso. Pelo sim, pelo não, dizem que vai salvar uma vida, eu autorizo. Né? Ele tira o dele da reta. Não vou discutir se está certo ou se está errado. Né? Eu tenho uma irmã e uma filha advogada, então eu apanho em casa todo dia, né? Se eu falar isso. Então é o seguinte, não tem jeito. Ele vai resolver para o lado que ele acha que é o mais fraco, que é o paciente. Disseram para ele que aquilo salvava uma vida, que ele vai dizer, quem sou eu para dizer que não salva? E aí autorizou uma coisa que não existia. E aí veio nossos políticos, esses ruins que eu estou falando, e resolvem usar isso para se promover, gente. Foi simples isso, infelizmente, e gastamos uma fortuna, os recursos já são escassos em ciência no nosso país para pesquisar uma coisa que não existe, infelizmente, para descobrir o óbvio, e não funciona. E olha só, virou o quê? Uma coisa interessante, essa substância não é nova, ela já está no mercado desde 1947. Nos Estados Unidos, ela é vendida como suplemento há trocentos anos, dentro de uma mistura daquelas que fala que melhora os ossos e as cartilagens, né? Que nem sei se melhora não, mas dizem que fala, dizem que melhora, e está lá dentro não sei quantas décadas. Quer dizer, o sujeito descobriu uma coisa que todo mundo já conhece, a história não fechava, mas às vezes acontecem na verdade, como tudo no mundo e na vida, não tem uma causa só. É uma sucessão de problemas e de erros que vão levar a uma grande bagunça. Foi o que aconteceu, simplesmente isso. E lamento pelas pessoas que, no seu desespero, procuraram qualquer tipo de ajuda. Uma coisa até para ficar bem clara, como médico, eu entendo muito claramente, que, principalmente até por estar próximo, acompanho realmente os congressos de câncer, é um assunto que eu gosto de falar, estou disposto, sempre tive parceiro quando possível. Eu sou parceiro da Sociedade Americana de Câncer desde 2007. Então, qual é a ideia? O tratamento complementar é super importante, mas ele é complementar. O que não pode, o que eu digo para os meus pacientes é o seguinte, eu quero fazer tal, faça. Né? Se não tiver nenhum impedimento físico, faça. Uma ginástica diferente, faz. Eu vou tomar um chá, não sei o que. Se aquilo não te fizer mal, não for uma substância esquisita, tome.
Agora, não deixe de tomar um remédio que a gente está conversando aqui, não deixe de tomar um remédio que o seu oncologista prescreveu, não deixe de fazer o tratamento correto, porque você vai estar colocando a tua vida em risco, não adianta nada. E o trabalho todo de todo um grupo que muitas vezes se dedicou para salvar a sua vida. Né? Só para terminar, eu gosto muito de contar a história, né? Eu tinha uma paciente no Samaritano há muito tempo atrás. O Gilberto nem tinha, acho que estava na faculdade ainda. Mas essa paciente ficou internada durante 60 dias. Um acidente muito grave, uma lesão de esôfago. E é uma coisa, quando acontece, é muito grave. A chance de morrer é muito grande e ela escapou. Aí um belo dia eu entrei no quarto, ela ficava naquela coisa de doente grave. Ela ia para o CTI, ia para o quarto, ia para o CTI, ia para o quarto, até que essas idas foram espaçando e ela saiu bem. Um belo dia, já mais para perto da alta, eu entrei no quarto dela, ela era judia, de família judia, e do lado da cama tinha uma fotografia daquele rabino lá de Nova York, do Lubavitch, aquele barbudão lá, está lá, do lado da cama dela. Do outro lado da cama dela tinha a Nossa Senhora. Eu falei, olha só, vamos fazer uma coisa, eu vou colocar um copo d'água embaixo da sua cama, entendeu? Que a gente amarra essa história toda, não tem problema, vai de A a Z. Olha, eu como médico aceito qualquer tipo de ajuda. Entendeu? Desde que não atrapalhe, está valendo. Então, não é isso, não é preconceito, não é não gostar das coisas, é dizer o seguinte, ciência tem um protocolo, tem um jeito de ser feito e que, infelizmente, nesse caso, foi ignorado. Né? E essa história, na verdade, a gente já tinha bolado fazer esse bate-papo, essa discussão sobre a fósforo antes de ter esse desfecho mais recente. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado na imprensa. O ICESP, que é um Instituto do Câncer de São Paulo, fez testes clínicos em pacientes com câncer avançado e, infelizmente, esses testes não foram legais. Se consumiu aí nessa fase. A parte boa da fósforo é que algumas pessoas sérias começaram a se envolver com o projeto e foi assim, ok, então a gente tem que fazer esses testes clínicos o mais rápido possível, essas fases iniciais de testes em humanos. Isso acabou sendo feito nos últimos meses, do ano passado para cá, e infelizmente há poucas semanas atrás os resultados que foram apresentados não são bons. Então assim, essa história não acabou. Para vocês terem uma ideia, hoje tem um editorial no Globo, escrito pelo presidente da minha sociedade, da Sociedade de Oncologia Clínica, eu sou da diretoria, e eu me surpreendi porque eu achei que esse assunto já tinha dado bastante, mas está lá, o editorial. E é interessante porque para a gente serve um aprendizado, e mesmo esse assunto aparentemente tendo sido encerrado, não encerrou. Primeiro porque outras fósforos podem aparecer por aí, e aí a gente tem que ter esse senso crítico, vocês enquanto população, pacientes, ONGs, de não embarcar em qualquer coisa que vocês veem, simplesmente porque tem relato. Ah, mas tem relato de paciente que melhorou. Ok, isso possivelmente é até verdade. Existe uma outra palavrinha que vocês têm que conhecer, que é efeito placebo. Tem medicação que às vezes não tem, às vezes, uma eficácia muito comprovada, mas até efeito placebo existe, só porque você está sugestionado de que alguma melhora possa existir. E tem relatos que, infelizmente, podem não ser verdadeiros. Na internet tem muita, em tempos de mentiras e inverdades e pós-verdade, tem muita coisa que está na internet que não é verdadeiro, o relato de que houve melhora. A gente acompanhou alguns casos em que a fósforo foi utilizada, infelizmente a gente tem alguns casos, inclusive, com documentação de exames sem eficácia. Mas esse grupo do ICESP testou de uma forma séria e infelizmente não encontrou resultado. Mas outras fósforos podem vir, e é importante esse assunto ainda continuar sendo debatido. Hoje, como eu disse no editorial, o próprio médico da sociedade faz um pouco esse meia-culpa, porque se as sociedades médicas, o Conselho Regional lá de São Paulo, a própria universidade tinha conhecimento disso, e o que essas entidades fizeram antes de 2016 para impedir que isso tomasse a proporção que tomou. A USP tinha que ter sido chamada à responsabilidade, e essas outras entidades, e a própria Sociedade de Oncologia Clínica, os médicos da sociedade, podiam de repente ter denunciado que isso estava acontecendo e de repente a sociedade ter tomado providências. Então é um aprendizado, mesmo quando acontece alguma coisa meio ruim, para que a gente não reproduza esse tipo de situação enfim, então outras fósforos podem vir. É um suplemento, como o Luiz Fernando falou, é uma medicação, quer dizer, não é um remédio, é um suplemento. Agora eles vão mudar de foco, deixa de ser uma droga anticâncer e aí passa a ser um suplemento. É usado nos Estados Unidos e na Alemanha há muitos anos. Então, assim,
quer usar como suplemento, eu não gastaria dinheiro com isso, mas se a pessoa quiser usar, a gente também não tem nenhuma prova de que seja tóxico, no sentido de causar algum mal. Ou uma dúvida que é frequente, isso será que vai afetar o meu tratamento de quimioterapia? Bom, se você deixar de tomar o anti-hormônio ou deixar de fazer a quimio para fazer a fósforo, como infelizmente várias pessoas fizeram, aí está errado. Mas se a pessoa vai que tem lá algum problema ósseo e aí a pessoa quer fazer lá o tratamento para melhorar suas cartilagens e quer tomar fosfetanolamina, ok. De repente, o médico sendo avisado, muitos pacientes fazem tratamentos complementares, muitos, no mundo inteiro, não é só uma indústria, não é um cenário exclusivamente brasileiro. Mas, infelizmente, não pode ser uma indústria do desespero, em que você vai dar um remédio, aí a paciente já está em estágio terminal de uma doença que não funciona, e você vai dar pílulas de fósforo, achando que aquilo vai salvar. Quer dizer, infelizmente, não é tão simples assim. E não tem nenhuma conspiração dos grupos farmacêuticos querendo que o pesquisador brasileiro que inventou a cura do câncer não consiga alavancar suas pesquisas. Ele teve 20 anos para testar em alguns tipos de tumor dentro da própria universidade. Não fez isso. Então, aquilo ali era caso de polícia, era de chamar a polícia e mandar prender aquelas pessoas que estavam fazendo isso com pessoas carentes, com pessoas, muitas não carentes, gente vindo querendo comprar o remédio. Quando começou a ficar em falta, aí surge o mercado negro, aí já tem bandido fazendo uma pílula parecida, dizendo que é fósforo ali. Quer dizer, é uma sucessão de eventos assustadores. Porque tem a indústria do desespero também, né? Outras fósforos podem aparecer, então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação. E hoje, para a gente, é suplemento, ok, suplemento você discute com o médico se cabe fazer como complemento do seu tratamento oncológico. É um tema. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia, doutor Luiz Fernando. Bom dia, doutor Gilberto Amorim. Meu nome é Wanda Pereira. Eu sou uma vitoriosa voluntária da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos. E eu acho assim muito oportuno, porque há algum tempo atrás eu assisti um programa na TV, Roberto Cabrini, que falava exatamente sobre a fósforo. E assim, o que eu descobri? O que eu aprendi? Que para um paciente oncológico, vocês que são médicos podem estar dizendo... podem estar informando para ele o seguinte: olha, o seu tratamento, o senhor pode falar, indicar a quimioterapia, a radioterapia e falar com propriedade sobre esse tratamento. E eu, como paciente, eu posso chegar para esse mesmo paciente oncológico e dizer o seguinte: olha, é um tratamento doloroso, é assim, é assado, porque eu passei por aquilo e sei exatamente, na maioria das vezes, o que ele vai sentir. E nesse programa, eu pude observar e ouvir as duas partes, pacientes que estavam tomando fósforo, ouvi alguns médicos, e a conclusão, aí é que eu gostaria que o senhor me esclarecesse. A conclusão que eu cheguei foi o seguinte: a fósforo estava sendo muito legal para quem estava já assim meio que num estado terminal, porque estava melhorando a qualidade de vida. As pacientes, crianças que eu ouvi que estavam usando, falando do quanto tinham melhorado a qualidade de vida. Mas o Cabrini mostrou o seguinte: há 3 anos atrás, o programa que ele fez. E agora, em 2017, ele voltou a procurar essas mesmas professoras, esses mesmos pacientes, o físico, o médico, e alguns pacientes tinham falecido sem melhorar. Algumas crianças que tomaram a medicação também já não estavam tão bem. E uma menina que, assim, uma paciente que tomou como bandeira a fósforo e que tinha acabado de falecer. E ele perguntava para a família o seguinte: como é que vocês entendem isso? Ela abandonou o tratamento, o tradicional que ela tomava, e resolveu passar para químio, para fósforo. E a família dizia o seguinte: não,
foi a medicação. Ela não abandonou o tratamento foi que abandonou ela, e ela quis optar pela fósforo. E a que ponto vocês podem me dizer o seguinte, a qualidade de vida realmente é possível que melhore, assim, para quem está no estado terminal, que já não tem mais opção nenhuma, o uso da fósforo? Olha, primeiro uma coisa que eu acho que é importante a gente, já foi falado no início pelo Gilberto, e a gente tem que lembrar sempre. Quanto mais informação de qualidade for difundida dentro da população, melhor vai ser o resultado. Essas pessoas, uma das coisas que começou a se discutir no Brasil, infelizmente, há pouco tempo, é o que fazer com o paciente que está no estágio terminal e que, infelizmente, o que você falou é verdade. Muitas vezes o sistema de saúde não tem o que fazer mais do ponto de vista técnico, porque chegou, enfim, às vezes no limite que a ciência nesse momento conhece, e simplesmente não oferece mais nada muitas vezes. Muita coisa boa nasceu depois disso. O próprio INCA desenvolveu um setor para cuidar desses pacientes que recebem os chamados cuidados paliativos, que são tentar melhorar a qualidade de vida, porque a doença em si já traz um peso muito grande e cobra uma conta muito grande na qualidade de vida do paciente. A gente, como médico, o que tem às vezes para oferecer também cobra da qualidade de vida desses pacientes, né? Minha mãe, por exemplo, fez um câncer de base de língua, porque fumou a vida inteira, né? Eu morria de medo que ela tivesse câncer de pulmão, e ela acabou tendo câncer de base de língua e surpreendeu todo mundo. Depois da cirurgia, a evolução que tem que ter descoberto, e a cirurgia foi rápida, foi coisa de 20 dias, já não tinha mais o que se fazer. Enfim, depois da cirurgia, ela teve que fazer radioterapia, ela nunca mais conseguiu engolir. Sorte que no dia da cirurgia original, eu mandei botar uma gastrostomia na minha mãe. Então ela foi alimentada por gastrostomia até 3 anos, até falecer. Então o preço do tratamento ainda é muito grande. A gente, infelizmente, tem a nossa limitação técnica, que nossos tratamentos estão melhorando, mas ainda cobram um preço muito grande na qualidade de vida das pessoas. Um efeito muito claro é esse que o Gilberto falou, o efeito placebo é simples. Muitas dessas pessoas que já não tinham mais o que receber do ponto de vista técnico tradicional, se beneficiaram de quê? Da própria energia que elas geravam em acreditar que iam melhorar tomando aquele remédio. Isso podia ser a fósforo, podia ser uma ajuda espiritual, como acontece algumas vezes, podia ser, sei lá, uma água qualquer que alguém descobriu e disse que ia dar certo. Acreditar que vai dar certo, vocês que são sobreviventes, vocês sabem muito melhor do que eu que acreditar que vai dar certo é muito mais importante às vezes do que simplesmente alguém dizer para você isso. Se vocês não acreditarem, quantas pessoas vocês conheceram, provavelmente, que tiveram, às esse o mesmo tumor, a mesma doença, e uma evolução é muito boa e outra nem tão boa assim, pura e simplesmente porque aquela pessoa não conseguiu acreditar que ia melhorar, né? Não teve, infelizmente, às vezes também não teve apoio suficiente para isso, seja da família, como a gente já, infelizmente, como médico vê, é o lado mais triste, mas a gente vê que às vezes famílias não conseguem, não tem capacidade, e não é culpa das pessoas da família, não. Elas não têm capacidade psicológica de ajudar. E aí fica a situação, parece muito feia, mas não é culpa de ninguém. Só que isso acontece. Então essa pessoa que já está não está vendo horizonte algum, alguém chega e diz, olha, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou te levar para frente. Isso ajuda e essa pessoa consegue passar aquele tempo, que talvez fosse o mesmo, tomando ou não tomando, né? Recebendo aquela ajuda ou não recebendo, talvez fosse o mesmo tempo, talvez numa qualidade melhor, porque acreditou que ia ser melhor. Isso acontece. E a gente tem que se esforçar para o trabalho de vocês, né? Eu sempre disse isso quando eu comecei a conhecer as ONGs que trabalham com câncer. O trabalho de vocês é maravilhoso porque oferece o que a gente, como médico, não consegue oferecer, infelizmente. O sistema não aprendeu, tem que aprender com vocês. O sistema não aprendeu o que falta depois que fecha a porta do ambulatório, depois que eu fecho a porta do consultório, depois que a enfermeira termina e tira a agulha do catéter. Tem mais coisa depois, tem a vida inteira do paciente depois disso, né? A vida do paciente não é aquilo, parece que é, mas não é. A vida dele é fora do ambulatório, é fora da sala de quimioterapia, é fora do consultório do médico. E o sistema não aprendeu com vocês. Então, a gente tem que aprender a construir uma coisa que atenda o paciente como um todo. Isso é o que eu tenho visto nos anos que eu tenho acompanhado, não só as notícias de saúde, como acompanhado o trabalho de vocês. A
A observação é muito boa para falar de qualidade de vida no paciente oncológico já em estágio mais avançado. Infelizmente, são doenças muito duras de tratar e muitas vezes a gente perde essa luta, sabe? Câncer de mama mesmo nos Estados Unidos ainda morrem mais de 40 mil mulheres todos os anos, 300 mil casos quase, mas a mortalidade ainda é muito alta. Mas em diferentes doenças oncológicas, você às vezes realmente chega uma hora em que o tratamento oncológico é difícil dizer a hora de parar. Às vezes o paciente está pedindo ainda, pelo amor de Deus, tem que ter mais alguma coisa para fazer. A gente também não é treinado muitas vezes para interromper o tratamento oncológico e essa ruptura às vezes em não vou fazer mais nada, não. Há coisas para fazer numa hora dessa. O cuidado paliativo, na verdade, devia começar mais cedo do que simplesmente fazer uma ruptura e para o tratamento de químio, para o tratamento de rádio e espera a natureza fazer seu curso. Esse período, para alguns pacientes, pode não ser tão curto, mas ele pode ser melhorado. Você falou em qualidade de vida, isso pode ser medido em estudos clínicos, isso é medido, sabe? Se a pessoa está dormindo melhor, se a pessoa está dormindo mais tempo, se ela está usando menos analgésicos para dor. A gente vai ter uma palestra sobre dor à tarde, que é outro assunto mal resolvido no Brasil. A gente deixa os pacientes sentirem dor mais do que a gente deveria, e o paciente oncológico em estágio avançado mais ainda, é dramático. Então, nessas horas, se a gente pudesse melhorar, e pode melhorar o cuidado paliativo, talvez não precisasse de fósforo, talvez esse doente precise de remédio para dor, talvez ele esteja enjoado e aí ele precise de remédio para enjoo, talvez ele precise mudar um pouquinho a alimentação se ele tem dificuldade para comer. Então, mesmo quando o tratamento oncológico não é mais o foco central, o cuidado não pode acabar, né? Às vezes o oncologista se retrai nessa hora porque é constrangedor para a gente, é muito duro perder uma paciente jovem ou não, com qualquer tipo de doença, e não só em câncer, mas o cuidado tem que de alguma maneira continuar. E a fósforo pode ter preenchido, digamos, um pouquinho em algumas famílias esse espaço de efeito placebo, de força mental e psicológica, de que algo pudesse melhorar, mas a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo para melhorar esse suporte desses pacientes em estágio avançado, onde eventualmente alguns pacientes que tomaram fósforo podem, a família ter relatado, não, mas eu percebi que ele ficou melhor, estava mais sereno, estava sentindo de repente, não que ela tenha um efeito analgésico, mas às vezes sentindo, sei lá, menos dor. Isso é possível, mas isso tem que ser medido. E a gente nem sabe se de repente tinha mais alguma doença que ela podia ajudar mais. Mas da forma como foi feito, o próprio grupo lá enterrou alguma esperança que pudesse existir de que a droga pudesse ter mais benefício do que na verdade tem. Então, para a gente, fica a mensagem de que, mesmo quando você não pode curar, você tem que aliviar sofrimento. E o que a fósforo pode ter feito para alguns desses pacientes que têm relatos na internet positivos é ajudar a aliviar um pouco esse sofrimento, nem que seja por algum mínimo tempo, sabe? Isso pode ter acontecido de fato, mas a gente, profissional de saúde, médico ou não, a gente deveria estar fazendo mais coisas para aliviar o sofrimento daqueles que não podem ser curados. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Bom dia, né? Não é a pergunta, que acabei sendo contemplada, né, na situação da finalização, né, da doença, né, do ouvir. Eu acho que o que falta hoje, e já falta muito tempo, é o profissional de saúde, o médico principalmente, que é aquele elo de confiança entre o paciente e ele, ouvir. O ouvir, muitas das vezes, o paciente precisa falar para ele. Eu costumo dizer que a gente, às vezes, você está no consultório, entra um paciente no consultório e conversa com o médico ouve o que ele tem a dizer e ele às vezes ele não está mais sentindo o que ele sentia, né? Não é que o médico curou o problema dele, mas ouviu. Muitas das vezes o tempo usado para consulta, principalmente na unidade pública de saúde, né, não é suficiente para o paciente se expressar,
diretamente para o médico e dizer, quando ele sai do consultório, eu esqueci de dizer, já esqueceu. Ele não teve aquela condição que muitas pessoas têm num consultório particular que tem atenção devida, né? Então, eu acho que ainda falta muito para a gente conquistar esse objetivo, que é o ouvir o paciente. A melhor qualidade de vida na finalização é o amor. Aquele amor que a gente vai levar para o paciente. É o ouvir, é a confiança que ele vai ter em quem está acompanhando ele. Isso é muito necessário. Eu não sou paciente de câncer, mas eu tirei nódulos mamários nas 2 mamas, né? Tenho uma outra observação agora na axila, mas eu já acompanhei vários casos, como técnica em enfermagem. Hoje eu sou conselheira tutelar numa cidade onde não tem nada. E a dificuldade muito maior é da mulher fazer a prevenção, que é ela fazer a mamografia hoje. Eu acho que esse olhar, tanto a sociedade de oncologia, quanto nós, quanto sociedade, governo, tínhamos que nos unirmos para cuidar dessa prevenção com mais afinco. Hoje, eu moro em São João de Meriti, eu sou a Maria José, eu sou roxinha para alguns, né? E os amigos todos da torcida do Flamengo. E aí, o que acontece? A minha cidade, por exemplo, a mulher para pedir que elas tenham desejo de fazer uma mamografia, ela precisa ir para um ambulatório, pegar um papel no ambulatório com a médica ou o médico, ir até a Secretaria de Saúde, dar entrada como se fosse o CISREG, para que ela possa estar indo fazer esse exame, gente. Temos um hospital da mulher na cidade, com mamógrafo de primeira linha, que você sabe que tem, e aí essa mulher não pode simplesmente se apresentar com a sua identidade e fazer a sua mamografia para levar para o ginecologista que ela tem. O descaso da rede é muito grande. É um descaso, isso é criminoso, porque quando a mulher se apresenta com a doença, lá na minha cidade, por exemplo, ela já vai perder a mama. Porque quando ela conseguir o que ela está pretendendo, ela vai perder a mama. E aí é outra coisa, ela tem que ir para o CISREG para ir para o INCA. Gente, isso é absurdo. Nós estamos falando de doença, quando deveríamos estar hoje falando de prevenção. Sim, eu acredito que um dia possa mudar, mas eu gostaria que todos nós saíssemos daqui, né, pensando nos meus netos, na minha neta, né, eu tenho 2 netas, que amanhã vai viver esse mesmo drama, tá? E muitas das vezes sem solução, por conta do sistema que falha. É absurdo, absurdo o que acontece a desfeita com a saúde pública, e que é um direito nosso, e a gente tem que se humilhar, muitas das vezes bater em várias portas, vários hospitais, até chegar à conclusão de que você é portador de câncer e que você precisa dos cuidados especial para câncer. Mas aí você já fez aquele trabalho de formiguinha. Está vendo essa linha aí atrás? É esse trabalho que a mulher faz nos municípios do estado do Rio de Janeiro, talvez no Brasil inteiro. Ela vai andando de quilômetro em quilômetro até ela descobrir que ela tem câncer e que ela já está prestes a perder ou a mama ou a vida. Isso é um absurdo. Obrigada, Roxinha. Infelizmente, eu preciso falar dessa forma. Eu só queria fazer para vocês, eu tive uma conversa com a Merula, que talvez algum de vocês conheçam, que é da Abralha, há um tempo atrás, acho que foi no ASCO do ano passado. Para mudar, o que a gente pode fazer para mudar essa coisa do médico, né? Essa falta de contato, falta de carinho, que é traduzida por falta de carinho, muitas vezes, na hora da consulta, a gente tem que mudar a formação, né? Aí você fala assim, mas como é que eu vou mudar a formação do médico? Olha,
A gente não tem o poder de fazer isso. Para ficar mais claro como é que é confusa a coisa, quem regula a formação do médico é o Ministério da Educação. Não é nem o Ministério da Saúde, nem o CRM. Então a coisa começa a ficar difícil por aí. A vida dá uma bronca de um professor universitário. Como que você acha que os médicos vão regular isso? A gente que faz a medicina, mas tudo bem. O que vocês podem fazer? O desafio que eu coloco para as ONGs em geral. Já coloquei para a Merula, eu não sei se hoje, semana que vem eu vou saber se foi adiante. Existem agora aqui no Rio de Janeiro as ligas acadêmicas. Isso é uma coisa que acontecia muito em São Paulo, sempre teve em São Paulo, dentro das faculdades. O que são isso? São grupos de estudantes de medicina que já se acharam ou pensam que querem fazer uma determinada especialidade e se dedicam a discutir aqueles assuntos durante a faculdade, paralelamente às suas aulas. Então você tem liga acadêmica de oncologia, tem liga acadêmica de cirurgia, tem liga de trauma. Procure saber se existe uma liga acadêmica de oncologia na faculdade mais próxima da organização de vocês. Se tiver, procura descobrir quem é o responsável. Pede se vocês têm um médico, geralmente, que faz a parte científica. Aproxima esse médico dessa liga de oncologia da faculdade. Por quê? Nós temos que melhorar a qualidade do médico que está saindo. Vocês não vão influir no currículo médico, nem tem essa pretensão nesse momento. O que vocês podem fazer? Oferecer para esses meninos e meninas que estão na faculdade a visão de quem já está do outro lado. Se vocês disserem assim, olha, o que a gente precisa como paciente quando você ficar pronto? Porque o professor deles acaba pensando, eu preciso ensinar a parte técnica. A gente sai da faculdade, eu saí da faculdade, sei lá, quase 29 anos atrás. Então, naquela época, uma coisa que a gente descobre depois de sair da faculdade, a gente não conhece a família dos pacientes. Nos hospitais universitários, o médico que está estudando não conhece a família do doente. Só no dia de plantão. Você está de plantão à tarde, aí é o dia da visita. É um plantão que ninguém quer fazer no hospital público, porque você vai ter que explicar o caso de todo mundo que você não conhece, para pessoas que você nunca viu e que não vão ver outro médico muitas vezes. Então, procure se aproximar das faculdades e mostrar como é que funciona a vida real. Pode ser um negócio que um começo para que a gente comece a melhorar a cabeça de quando o cara... Vai que algum daqueles garotos ou meninas se forma e quer fazer oncologia. Ele já sabe como é que funciona o trabalho de uma ONG de pacientes. Ele já sabe como que essas pessoas precisam. De repente vai sair um oncologista melhor, né? Não melhor tecnicamente, mas melhor como pessoa, né? A gente não recebe treinamento, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção na tua fala foi ouvir. Isso é um assunto que a gente... Primeiro que a gente não recebe esse tipo de treinamento na faculdade em nenhum momento da vida profissional. Eventualmente você vai fazer depois alguns cursos para falar em público, faz um chamado Media Training, não sei o que, você começa a aprender um pouquinho. Mas você tem razão. E uma coisa assim, para algumas pessoas, como é para mim, às vezes é mais fácil falar em público para 500 pessoas de um assunto que eu domino do que olhar no seu rosto e manter um contato próximo num consultório. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímido, pode não parecer, mas sou. E frequentemente me pego olhando para baixo em vez de estar tentando manter um contato, mas ouvir é muito difícil. Nos tempos que a gente vive hoje, então, é mais fácil interagir com o telefone e com pessoas longe do que com aquela pessoa que está do lado da gente no consultório, muitas vezes. A formação médica precisa ser melhorada, talvez as ONGs não possam ajudar muito, mas no currículo das faculdades de medicina, a maioria das universidades ainda não tem disciplina de oncologia. Eu fui formado numa das melhores faculdades do país, que é a UFRJ, há 25 anos, e eu tive uma aula de 40 minutos sobre câncer de mama durante 6 anos. Então, você faz um vestibular complicadíssimo, disputa com milhares de candidatos, passa numa das melhores faculdades do país e vai receber 1 hora ou nem 1 hora de aula sobre câncer de mama ao longo de 6 anos de faculdade. Então, claro, quem vai fazer oncologia tem uma outra dedicação, quem faz mastologia fica anos fazendo, mas a gente tem problemas graves de comunicação, porque a gente não recebe treinamento e não tem tempo. Talvez vocês não tenham ideia, uma consulta do SUS, a clínica credenciada recebe às vezes R$10. E aí o médico não recebe aquele valor de R$10, então vai ser difícil. Alguns planos marcam consultas hoje, e o próprio plano gerencia a agenda do médico, marca consulta de 10 em 10 minutos. Não dá para fazer uma consulta oncológica minimamente decente em 10 minutos de coisa nenhuma.
E quanto custa, doutor Gilberto? Pois Quanto o algumas sistema das operadoras, paga? na nossa cidade, as operadoras, tem operadoras grandes pagando às clínicas R$19,50 uma consulta, e alguns dos médicos recebem 8% do valor da consulta. Isso dá menos de R$2. Então, assim, não estou defendendo os médicos nessa hora, mas não é muito fácil você gerenciar uma agenda em que os maiores planos de saúde da cidade pagam 95. E se você recebe 8% de 95, dá R$8 por uma consulta médica. Então, não é muito simples. É claro que o paciente que paga plano, paga caro. Eu tenho um plano de saúde e pago caro. E o paciente que paga o plano não quer saber se o médico vai ganhar R$8 pela consulta, R$2 ou 200. Ele quer esgotar aquele assunto na medida do possível. É muito complicado com esse modelo que a gente tem hoje. Então, assim, ouvir é um aprendizado para a gente, mas a gente muitas vezes não tem tempo, o assunto realmente não se esgota, é muito complicado, o currículo precisa ser melhorado, tem muitas coisas para a gente fazer. E o sistema é muito perverso. Duas coisas para a gente, porque eu comentei que me lembrei durante a tua palestra. Primeiro, uma vez eu fui visitar o INCA na unidade principal, eu trabalhei muitos anos na unidade de câncer de mama, que é em Vila Isabel. Daí eu tive que ir uma reunião na Cruz Vermelha, você para o carro no meio da rua, ali em frente à Praça da Cruz Vermelha. E aí tinha uma moça, na verdade, ela tem provavelmente mais de 50 anos, é uma flanelinha, daquele esquema vaga certa. E ela viu meu crachá do INCA e ela veio me abordar para uma conversa que aquilo ali, assim, doeu de ouvir aquilo, mas é a cara da nossa cidade e do nosso país. Provavelmente uma mulher de 50 anos, e que ela falou assim: doutor, eu tenho mais de 3 anos que eu não faço mamografia, eu sei que eu preciso fazer, e ela trabalha literalmente em frente ao INCA, que é simbólico, né? O Instituto Nacional de Câncer. Claro que não é ali que é para lá fazer a mamografia, mas ela enxerga aquele prédio colossal e diz assim: eu não sei o que eu faço mais para fazer a minha mamografia, que eu não consigo. Eu não consigo vaga no posto, eu não consigo senha para consulta do ginecologista. Eu sei que isso já tem alguns anos e eu tenho certeza que não mudou nada. A gente tem que apurar uma denúncia que tem acontecido nos hospitais federais. Sabe o que eles fizeram agora para tentar diminuir a fila do CISREG? Alguns serviços estão sendo proibidos de emitir novas AIHs. Então você não bota o doente na fila. Então, para acabar com a fila, é legal, né? Porque aí você não bota ninguém na fila, daqui a pouco a fila acaba. E aí não existe o problema. Antes tinha fila na porta do hospital. A triagem, você chegava no INCA de manhã, tinha gente de madrugada esperando. Você chega no INTO, tinha fila. Aí você cria o CISREG, a fila é uma fila virtual, que ninguém vê. E não incomoda a maioria da população. Não incomoda o político, que não usa o sistema público, não incomoda os vereadores, os deputados e ninguém, porque a fila não existe, ela é uma fila virtual. E agora, se já não bastasse essa fila criminosa, eles agora estão proibindo os médicos de colocar os pacientes na fila. Não pode mais emitir AIH em alguns dos hospitais federais. Então, existe dentro do nosso estado, nesse exato momento, um desmanche dos hospitais federais, todos eles, você pode falar de Lagoa, Cardoso Fontes, Bom Sucesso, então, é caso de polícia. Não adianta mais, a imprensa não sabe mais nem o que fazer, porque toda hora tem alguma reportagem. Mas isso é no Brasil todo, não é privilégio só da nossa cidade. Os caras estão fazendo, a emergência de Bom Sucesso está usando containers há 6 anos, e ninguém faz nada. Onde é que estava o ministro da Saúde? Esse hospital é federal. Onde é que estava o ministro do senhor Lula e da senhora Dilma esses anos todos, que sucateou e destruiu esses hospitais? Os hospitais eram sensacionais. Eu estudei no Fundão, mas eu tive muita da minha formação médica no Hospital do Andaraí, que era o melhor CTI da cidade. Eu conheci esse cidadão não no Samaritano, conheci no Hospital do Andaraí, fazendo terapia intensiva lá. Era o melhor CTI da cidade. Os melhores médicos da cidade estavam lá, como funcionários públicos federais. E médicos como eu faziam prova para poder tentar fazer um estágio lá, uma prova complicadíssima, para entrar para o Andaraí. Eu fiz o Andaraí emergência, queimado, coronária, CTI durante 2 anos, porque o Fundão, naquela época, já tinha uma emergência ruim, já tinha um CTI que não era grande coisa, e várias coisas da minha formação eu tive que complementar por fora. Só que esses hospitais já vêm num sucateamento, mas infelizmente esse sucateamento se agravou de maneira brutal nesses últimos 3, 4 anos. E nesse momento tem hospitais que não, serviços de mastologia, que estão proibidos de emitir novas AHs por recomendação do Ministério da Saúde. Isso precisa ser apurado e, se possível, denunciado. A gente tem mais uma perguntinha, Patrícia? Oi, meu nome é Patrícia. Tá certo. Vai. Oi, meu nome é Patrícia, eu sou embaixadora da Fundação Laço Rosa de Poços de Caldas.
E eu achei bastante interessante isso que você falou, mais a humanização do médico em relação ao paciente. Quando eu entrei para minha primeira consulta com o oncologista, eu imaginei que eu fosse encontrar um oncologista amigo. E um cara novo, jovem, mais novo do que eu. Ele é muito enganjado na causa do câncer, ele é excelente médico, referência do sul de Minas. O Dr. Tobias, hoje é o meu amigo, mas o primeiro contato que eu tive com o oncologista foi uma verdadeira decepção. Eu fiquei muito arrasada, porque eu saí de lá imaginando que eu fosse encontrar amparo e não. Daí, venho completar o que o Dr. Gilberto disse, lá se trata de uma clínica, tá bom que é uma cidade pequena, do sul de Minas, mas é SUS. Então, depois, com mais calma e mais frieza, eu comecei a imaginar que ele pudesse, de repente, fazer aquilo não por ele não querer ajudar, mas por uma questão de falta de tempo. Porque aí ia entrar aquela pergunta, o que o senhor acharia por ser SUS e instituição privada, se existe essa diferença no tratamento ao paciente? Com certeza isso Hoje? existe, né? Quase igual, né? Então, ele tem uma clínica oncológica particular e atende pelo SUS. Então, eu tenho certeza que o atendimento pela clínica, eu nunca tive um atendimento pela clínica particular dele, somente pelo SUS. Eu tenho certeza que ele tem muito mais tempo para tratar o paciente com mais humanização do que aquele pelo SUS. Olha, eu não sou oncologista, mas eu sou clínico e, enfim, meu consultório é de clínica médica. E eu tomei a decisão há alguns anos de não atender mais convênio, porque se eu fizesse a conta não adiantava, porque não fechava. Matematicamente não fecha, né? Eu tentei fazer isso na TV, mostrar, mas não deixaram. Ver a conta, não vai fechar. Se pagar a sala, a secretária, a luz, não vai fechar. Simplesmente a conta não vai fechar nunca. Eu acho que o que eu tenho visto dos pacientes que passam como clínica, eu encaminho às vezes para um oncologista. No serviço privado, você às vezes tem algumas facilidades de acesso, mas já está ficando complicado. Está muito complicado. Eu tive um caso dentro da família de um nódulo suspeito de mama que precisava fazer uma biópsia e ela tem um seguro bom até, talvez um dos melhores do mercado, e simplesmente a previsão para ela fazer marcação pelo seguro era de 3 meses. Aí que negócio, né? Parente médico, né? Ela liga, né? É uma cunhada, né, gente? Liga, tô com problema, não sei o quê, tá acompanhando. Aí você vai, conversa com o colega, acaba usando os caminhos alternativos, infelizmente. Quer dizer, mesmo o sistema privado não está funcionando, porque a conta também não fecha. Então, eu estou falando assim, eu tenho a visão, eu fui paciente e eu tenho uma visão assim um pouco limitada por ser tratamento de cidade pequena, sul de Minas. Então lá as coisas ainda funcionam, mesmo no sistema único, elas ainda funcionam. Até porque tem uma vantagem numa cidade pequena que é o seguinte, o médico é conhecido. Exatamente. Você vai encontrar com ele no consultório, vai. Ou vai encontrar com ele na padaria, você vai encontrar com ele na igreja no domingo, você vai cruzar. E aquele negócio, isso se você não acabar descobrindo que é parente do médico, né? Que na cidade pequena você é parente de alguém, né? Você é casado com a prima do Antônio e do Zé e o cara é meu parente. Pronto, não tem jeito. Isso vai acontecer, entendeu? Não tem jeito. Então, talvez a relação fique mais próxima, porque ela é mais próxima. Socialmente, é uma comunidade que ainda é talvez os resquícios de comunidade de verdade que a gente tem no Brasil estão nas cidades pequenas, entendeu? Por que isso? A lâmpada da ideia acendeu aqui quando você falou justamente sobre faculdades. Nós temos agora, iniciando esse ano, a medicina na PUC Minas. A primeira turma de medicina iniciou esse ano, primeiro semestre. Então, eu achei fantástico isso que você disse, de ir às faculdades e, de repente, a gente mostrar isso. Na grade curricular, realmente não existe esse treinamento de humanização? Não existe. É o seguinte, uma faculdade está começando, o que eu acho? Apresentar o que é o terceiro setor. Né? O que é o trabalho de vocês? Né? O que vocês fazem? Não precisa ser especificamente de câncer de mama no início. Se você conseguir que o médico entenda que existem associações de pacientes, existem associações de pacientes, e qual é o trabalho que vocês fazem, se esse médico chegar lá na frente sabendo disso, talvez ele chegue um médico melhor. Talvez ele saiba conversar diretamente com essas associações, consiga ser parceiro. Porque é difícil, você acaba descobrindo por acaso. Olha só, eu vou contar a história que eu descobri a associação de pacientes, quando, em 2005,
uma moça que eu não conhecia me mandou um e-mail, né? Vocês conhecem bastante, que é a Luciana, do Oncoguia. Ela fazia Vai estar aqui hoje à tarde. Hã? Vai estar aqui hoje à tarde. Eu vi. Ela fazia oncopsicologia no Einstein. Eu não sabia nem o que era isso. Eu sabia nem que isso existia. E ela ia fazer um encontro de oncopsicologia em São Paulo, me convidou para ir, para falar, coisa e tal. Eu falei, vou lá ver qual é esse negócio, vou falar, eu acho legal, vou falar. Quer dizer, foi aí que eu descobri, você imagina, já tinha, naquela altura, eu tinha lá, 2005, eu devia ter, fazendo as contas aí, quase 20 e poucos anos de formado, e nunca tinha ouvido falar de ONG, nunca tinha ouvido falar de associação de pacientes. Quer dizer, tá certo que é um fenômeno relativamente novo, vamos dizer assim, né? Mas não tão novo assim. Né? E quer dizer, você vê que essas coisas têm que ser ensinadas aos médicos. A gente não descobre isso. Gilberto descobriu porque ele tá muito mais perto do problema do que a maioria dos médicos. Entendeu? Pode ser que você descubra uma associação de... eu não conheço associação de paciente de ortopedista, por exemplo. É mais complicado, mas, entendeu? Porque a relação de vocês é mais duradoura, né? A relação do paciente de câncer com o oncologista vai além daquela coisa fugaz de um tratamento de um especialista. Você vai a um ortopedista, como eu falei, que está com problema no joelho, você pode até ter que operar o joelho. Ou você vai, opera o joelho e vai embora. Você pode ser que não veja nunca mais o cara. Mas com o oncologista é isso, você tem que criar um vínculo, né? Exatamente, essa ida, mais uma vez, é educar. Essa questão da diferença do SUS e do privado, quer dizer, para a gente é complicado, porque muitos dos colegas no Brasil inteiro, em algumas cidades, o SUS é muito forte, às vezes é 90% do atendimento, em algumas cidades e só tem SUS. Então, os médicos que trabalham na minha área, obviamente, muitos vão trabalhar só no SUS mesmo. Em grandes cidades, você já tem uma diferenciação e quase essa esquizofrenia paranoide de você viver duas realidades. Eu vivi esse dilema durante muitos anos, trabalhando dentro do INCA, e fui chefe da oncologia durante 4 anos da unidade de câncer de mama. E ali a gente via o impacto que a gente tem por não ter as coisas. E ainda mais na chefia, porque houve tempos que eu estava fazendo ambulatório da ouvidoria. As reclamações que vinham por falta de atendimento, você tinha que fazer atendimentos da família, dos pacientes, para tentar explicar o inexplicável. E essa história do câncer de mama, com a carência dos medicamentos no SUS, não é nova. O câncer de mama HER2 positivo, a medicação que eu falei que a gente começou a usar depois da cirurgia em 2005, mas na verdade a gente começou a usar na doença metastática em 2001. E a gente dentro do Instituto começou a pedir a incorporação dessa tecnologia mais ou menos no ano seguinte. E fez várias tentativas, inclusive em 2003 isso chegou a ser discutido, eu cheguei a ver assim, que iam criar um código de APAC para ter uma linha de tratamento metastático HER2. E aí, com a chegada do governo Lula, engavetaram o projeto e aquilo ali nunca mais andou. E eu saí da chefia em 2005, na verdade, a última vez, ainda tentando sensibilizar o Ministério e a própria direção do INCA de que algumas incorporações eram necessárias e que a gente estava aumentando esse gap entre a medicina pública e a medicina privada, porque durante alguns anos não tinha muita diferença não. O cirurgião que opera, a Sandra, que vai estar aqui mais tarde, ela faz uma cirurgia bem feita, seja no paciente do SUS, mastectomia radical ou parcial, linfonodo sentinela, para o cirurgião, claro, tem a fila, tem o diagnóstico tardio, mas para aquele médico, aquela melhor capacidade que ele tem, operatória, muitos lugares fazem cirurgias muito boas. A gente não, a gente depende de remédio na nossa especialidade. A caneta é a maior arma, não é o bisturi. E aí eu preciso ter um cardápio de medicamentos mínimo. E esse cardápio, obviamente, foi ficando diferente entre a medicina pública e a medicina privada. E várias iniciativas que a gente teve, a própria sociedade teve, Sociedade de Oncologia Clínica, em 2004, 2005, fez uma extensa revisão da tabela do SUS, da famosa APAC, propôs para o Ministério uma série de modificações e simplesmente fomos ignorados, mais uma vez. Talvez a gente tivesse que brigado mais, mas a gente brigou o que era possível. E você tendo dentro da instituição um conflito de interesse, porque você tem um cargo de chefia, e aí você é funcionário público ou terceirizado, e você bate até uma certa hora, porque chega uma hora que alguém lá de cima diz assim, olha só, está gritando demais, baixa a tua bola, porque a gente vai tirar você desse lugar.
E sendo funcionário público ou não, você sofre pressões. E eu não tenho vergonha de dizer, porque as pessoas me conhecem e sabem que eu sofri bastante pressão. Teve uma época em que eu preferi sair da chefia a continuar simplesmente não tendo repercussão nessas demandas. E aí eu acabei conhecendo, primeiro eu não conhecia a Luciana eu conheci depois. Eu conheci primeiro a Mayra Calef, do Rio Grande do Sul, que é uma cirurgiã de mama e que há muitos anos vem batalhando junto com a FEMAMA. E aí eu comecei a prestar atenção no trabalho da Mayra e comecei a prestar atenção assim, pô, ela está fazendo mais do que a gente, porque a gente dentro do INCA fala e ninguém escuta. A gente fala para o Ministério engaveta. A gente fala com o ministro, com o assessor do ministro, todo mundo ignora. Eu falei assim, tá, talvez eu tenha mais independência para falar hoje do Ministério, bem ou mal, do que eu tinha quando eu era funcionário do INCA. Eu não podia falar, reclamar em público que tem remédio, que o dente está morrendo, que não está. Hoje eu posso ter, assim, é a minha opinião. Às vezes eu falo pela sociedade, vou dizer, olha, estou falando pela sociedade de oncologia. Às vezes eu estou falando, não é em nome da clínica privada, estou falando assim, é o Gilberto Amorim que está falando. Então eu tenho um pouco mais de autonomia. Eu falei assim, eu acho que a gente pode brigar mais pelos pacientes, no bom sentido, tendo essa independência, que durante muitos anos eu não tinha. Mas a gente sempre acha que está fazendo as coisas, mas não está, não, e está fazendo pouco. Essa história mesmo do trastuzumab, a gente foi olhar, enquanto sociedade médica, a gente nunca tinha submetido o pedido das medicações junto à Conitec. A gente continuava falando que a Conitec não deixa, porque durante muitos anos não existia nenhuma comissão que avaliasse isso. Simplesmente, alguns hospitais decidiam ou não incorporar um medicamento. Algumas doenças são muito organizadas com ONGs, o maior exemplo que a gente sempre dá é a AIDS. O programa de AIDS do governo sempre foi muito acima da média comparado com outros países. E os remédios mais modernos e muitos caríssimos sempre foram rapidamente incorporados, possivelmente mérito das organizações de pacientes de AIDS, porque desde que a epidemia começou a afetar muita gente graúda, gente da televisão, globais ou não, cantores. Então, a sociedade se mobilizou muito em torno da AIDS e o programa de fornecimento de medicamentos gratuitos pelo governo é muito legal e tem sido uma vitória, é uma política de Estado, não é do governo A ou do governo B. Muda o governo e a política de AIDS continua andando. Isso evoluiu também para artrite reumatoide, para hepatite, e a gente não vê, quase não vê essa mobilização para câncer. É um assunto meio esquecido, as ONGs brigando, batalhando e pouca reverberação nas instâncias superiores. A Conitec foi criada com a melhor das boas intenções, para organizar essas novas tecnologias, que não é só remédio, para ver o que coloca no SUS e o que não coloca. E durante muito tempo a gente enfiava a marreta nas discussões, dizendo que a Conitec não estava deixando os remédios serem incorporados. Mas sempre alguém que fazia isso. Era uma ONG, como a Oncoguia uma vez tentou incorporar trastuzumab e foi negado. Era muitas vezes os outros órgãos do próprio governo que submetiam a tal comissão. Então, eu falei assim, caramba, a gente está enfiando a marreta aqui, dizendo, mas a gente mesmo nunca pediu. Então, eu consegui, junto com outras pessoas, organizar um grupo de trabalho e falei assim, não, a gente tem que fazer isso. Quer dizer, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, se a gente percebe que tem uma defasagem brutal em câncer de mama, em câncer de pulmão, em melanoma, a gente vai ficar assistindo a isso passivamente. Aí foi quando a gente agora, o ano passado, submeteu a Conitec uma nova solicitação de incorporação de medicamentos. A gente aprendeu até a fazer isso, porque a gente não sabia fazer. E agora outras incorporações vão ser tentadas. Essa consulta pública que terminou dia 2 de maio, ela é fruto de uma iniciativa da indústria farmacêutica, é verdade, mas tem um papel da sociedade também numa outra submissão. Só que a gente fez isso com muito atraso, porque é uma medicação que a gente já era para estar usando há um tempão. E a gente, dentro do INCA, não conseguiu. Então, quer dizer, é frustrante para o médico. Eu acho os colegas que continuam trabalhando na rede pública são super guerreiros, porque você fazer oncologia com pouco remédio é uma tortura. E aí você chega no outro horário, você está no consultório, e aí você tem não só um conforto às vezes, mas tem um cardápio de medicamentos, mesmo na doença metastática, tem 4, 5, 6, 7, 8 opções de tratamento. No SUS, a PAC só tem 2 linhas. E tchau. Na doença inicial tem remédio que não tem. Então, assim, é muito difícil você conviver com isso. É ético da gente, do ponto de vista médico,
assistir a isso e não tomar providências, mas aí o médico vai fazer o quê? Vai fazer greve, vai para a rua? Não é tão simples assim. E nós mesmos não somos muito mobilizados. Então, é um aprendizado trabalhar com as ONGs, porque há alguns poucos anos atrás eu realmente não conhecia o trabalho. Já era oncologista, trabalhava na rede pública, não sabia bem o que o terceiro setor fazia. Advocacy, para mim, era uma palavra que eu não sabia nem o significado. E aí é legal a gente saber que pode contribuir, ajudar um pouquinho para que a sociedade consiga pressionar o poder público e várias leis que vieram nos últimos tempos, seja para o privado, seja para o público, vieram fruto de advocacy. Medicação oral que tem no plano de saúde é um exemplo que, se a gente não tivesse mobilizado, até hoje o convênio ia estar lá tranquilão, sem dar remédio oral nenhum para paciente com câncer. É mérito das associações de pacientes, de conseguir se organizar para sensibilizar determinadas parcelas do poder político, né, deputado, senador, para poder entrar lá com uma lei para obrigar o plano de saúde a cobrir. Então, assim, ainda tem muito trabalho para fazer, mas essa diferenciação é inaceitável e a gente não pode achar que está normal. Não é porque eu trabalho numa clínica privada e não trabalho mais no SUS que eu continuo achando que está tudo bem. Não está, não. Os colegas que trabalham na rede pública ficam denunciando, olha, está com problema, não tem o remédio, a AH está bloqueada, não pode botar doente na fila. A gente não pode ser É uma mais tão denúncia passivo. constante, né? É constante. Eu acho que uma coisa que o Gilberto falou que a gente que pode entender é o seguinte: uma das grandes dificuldades que eu vejo de fora na questão do advocacy do câncer especificamente é o próprio fato de câncer, né? A gente está voltando à mesma história de que não é uma doença só. Então, você brigar pelos remédios para AIDS, embora seja complicado, é uma doença só. Você tem uma meta. Hepatite, você tem uma meta. O problema é o seguinte: câncer, não, tem câncer de mama, tem câncer de pâncreas, tem câncer de pulmão. Então, fica muito complicado, porque ainda dentro desse guarda-chuva, como é que você vai brigar por trocentas linhas diferente, fica difícil até para você brigar, tem que aprender a jogar o jogo. Eu acho que isso você lembrou bem, o terceiro setor faz muito bem e tem que aprender. Eu aprendi muito com o Thiago também lá do Oncoguia, que é um cara que conhece o caminho das pedras, aprendeu o caminho das pedras, entendeu? É fundamental isso, tem que saber jogar o jogo do governo. E não é um jogo. Uma coisa que eu acho que a gente também, agora falando como cidadão, a gente tem que pensar uma coisa. A gente quer tudo, a gente sabe que merece tudo. Agora, a gente nunca parou, nunca sentou como sociedade para saber o seguinte: o que eu quero? O que você faz em casa? Junta a família, vamos fazer o que nas férias? Os filhos querem ir para a Disney, você quer ir para a praia. Você tem que conversar, resolver. O dinheiro dá para ir aonde? Dá para ir para a Disney? Não, então vamos para a praia. Então, a gente como sociedade tem que aprender a fazer isso, gente. A gente tem que discutir. Eu vou contar uma outra historinha, né? Voltando à história, que eu gosto de contar muita história. Eu estava em Montreal em 2004 com a equipe de saltos ornamentais, que eu fui médico da equipe de saltos do Brasil durante muito tempo. E acompanhando um campeonato de saltos ornamentais, que era o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Nos jornais de Montreal estava o primeiro-ministro da província, né, o responsável, o equivalente a um governador, discutindo por que ou não incorporar um tratamento de câncer de mama super moderno. E discutindo no jornal, na primeira página, com termos que a gente raramente escuta nem nas discussões médicas, discutindo isso em 2004. Estava discutindo em termos de quali, em relação custo-benefício. Eu falei, gente, isso é um outro mundo, porque a sociedade deles está mais organizada. A gente tem que conseguir se organizar de verdade. A gente não pode deixar os conselhos de saúde serem loteados, gente. Os conselhos de saúde são loteados pelos partidos, virou uma moeda de troca de partido político. E a regra é simples. A regra do SUS diz: o Conselho de Saúde se organiza para depois você conseguir até chegar no Conselho Nacional. Se você bobear, cara, dá tudo aparelhado. Essa é a regra, né? Mas a realidade não é assim. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, eu sou conselheiro estadual de saúde, a gente tem um plano estadual de saúde aprovável, sem nenhuma linha sobre câncer de mama, e está lá aprovado com ressalvas, aprovado na LERJ. Então, tem que participar do jogo direito, dentro das regras, cobrando que as regras existam e que sejam aplicadas. Mas tem que jogar o jogo, não dá para ficar de fora reclamando. O juiz errou. Gente, não está nem jogando, como é que você está falando? Desculpa o desabafo, mas eu acho que a gente como sociedade está nesse momento, né?
Eu brinco que a gente parece o cara que está no prédio e reclama do síndico. O síndico roubou, olha só, essa obra está ruim. Aí você pergunta para o cara, vem cá, tu foi na reunião de condomínio? Não, não fui não. Então, meu irmão, pode reclamar, cara. A gente está muito longe da sua participação real reclamando da vida. Ou a gente toma o país na mão, ou então a gente vai entregar de vez para eles, cara. Não sei. Não, entregar não. Entregar não. A gente tem uma última pergunta. Alguém tem uma última pergunta para fazer? Oi. Vamos lá. Está aqui. Não, nem é pergunta, não, que eu acho até que já está. Quem está falando? Desculpa. Oh. É só assim, para dizer, né, que esse trabalho é importante, deveria ser levado até as escolas a partir da adolescência mesmo, para você fazer, né, o autoexame, não ter vergonha. O adolescente hoje em dia tem vergonha de se mostrar, de se manipular, né? As mães têm que ter conhecimento. Eu sou voluntária da Abrapac, então quando eu fiz homeopatia e fui para a Abrapac, que você lida diretamente com as pacientes, com as dificuldades, com os dramas, com as histórias de cada uma delas, é que você vê o quão importante é ouvir. Que você chega lá, na homeopatia, por exemplo, lá no Instituto Hahnemanniano, é como se fosse uma sentença, você não vê solução nenhuma, entendeu? Você não vê nada na sua frente. Aí, o quão é importante você dizer os caminhos que tem a percorrer, o tratamento que tem a ser feito. Como ele falou, 50% é o querer, é você seguir adiante, entendeu? E não desistir. Então, eu queria só salientar isso. O quão é importante você se conhecer, a vontade de vencer e seguir o tratamento, mudança de hábito, mudança de comportamento, entendeu? Quer dizer, o teu corpo está gritando ali por algum motivo, né? E é isso, não queria nem perguntar. Ela falou que eu não podia me estender por causa do horário. Obrigada. Obrigada. Bom, nosso painel acabou saindo um pouquinho, fugiu um pouco do nosso tema, mas isso aqui é ótimo, né? Porque a gente vai de acordo com a demanda, né? Ao vivo é assim, né? Dizem que ao vivo é assim, né? Eu não sei, a estrela da TV aqui é você. Tem que se virar. Então, a gente vai fazer uma última consideração, para depois a gente fazer uma foto aqui oficial, liberar o doutor Luiz Fernando, que vai correr para o outro evento. Deixa eu passar o microfone aqui para ela. Valéria, passa para ela, por favor. Bom dia, gente. Vou ser rapidinha. Meu nome é Valquíria, sou paciente de câncer de mama mastectomizada, vitoriosa, como falam. Somos de um grupo chamado Renascer, até para vocês saberem, somos de um grupo de pacientes que inicialmente começou no INCA de Vila Isabel, câncer de mama. Hoje em dia nós já atendemos pelo WhatsApp e pelo Facebook pacientes do Brasil todo, inclusive fora do Brasil. A minha pergunta volta ao que o senhor falou ali, por isso que eu falei para ela que é fora do tema, mas é porque o senhor falou sobre o esvaziamento axilar. Nós temos um problema no braço, fiz esvaziamento, tenho um problema no braço. Estou recebendo agora das meninas informação que tem médicos passando que somente tirando o sentinela pode vir a causar um linfedema dentro de alguns anos. Isso é verdade? O senhor sabe me informar ou só um fisioterapeuta saberia falar? É sempre uma questão de estatística, né? Então, assim, quando o cirurgião vai realizar a cirurgia do linfonodo sentinela, o risco de linfedema não é zero, né? Então, se você for pegar estatísticas lá do próprio INCA de Vila Isabel, a gente tinha, há não muito tempo atrás, 40% das pacientes tratadas na instituição tinham linfedema. Aí diz assim, poxa, mas por que um número tão alto? Porque é um hospital que durante muitos anos recebia 40% a 50% dos pacientes eram tumores avançados. Muitas iam à cirurgia, mas obviamente a cirurgia da axila não podia ser uma cirurgia pequenininha. Na era do linfonodo sentinela, que é uma coisa que começou a crescer mais de 10, 15 anos para trás, obviamente não é para qualquer paciente com qualquer tipo de câncer de mama. Mas, se você consegue fazer uma abordagem axilar pequena e o cirurgião tem um bom treinamento nessa técnica, essas taxas caem para 5%, 2%.
dependendo da técnica que foi utilizada. E às vezes, mesmo quando a gente fala linfonodo sentinela, quando você vai ver o laudo, saíram 3, 4, 5. E às vezes você, dependendo de se tem doença ali ou não, bom, aí já não é um linfonodo só que o cirurgião tirou, já foram 4 ou 5. E dependendo da necessidade da rádio, o paciente tem que fazer radioterapia. E se a radioterapia incluir o campo da axila, aumenta um pouco mais esse risco de linfedema. Então, ainda é um problema, porque se você tem uma proporção de pacientes com doença inicial, mas às vezes não é tão inicial assim, a gente até acredita que num futuro não muito distante a cirurgia da axila possa deixar de ser realizada em alguns casos de câncer invasivo. Só para pontuar, aqueles carcinomas in situ, que não são infiltrantes, não precisam de abordagem axilar na maioria das vezes. Mas no carcinoma infiltrante, 2017, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Europa, o linfonodo sentinela é uma realidade para muitas pacientes, não para todas, porque às vezes a doença é mais avançada e o cirurgião tem que ir fundo na axila, esvaziar uma quantidade de gânglios grande. Mas, assim, o sentinela não protege 100%. Então, vai ter paciente que fez axila, só retirou 2 ou 3 sentinelas e, infelizmente, 1 ano depois, 2 anos depois, está lá o braço inchando. O pessoal que faz fisioterapia, se no mundo ideal, toda paciente com cirurgia de axila devia passar por uma fisioterapia oncológica até antes de operar. E ela já aprender alguns exercícios antes da cirurgia, mesmo sendo uma cirurgia pequena. E cirurgia de linfonodo sentinela ou não, ela devia ser encaminhada, obviamente, para fazer uma avaliação do fisioterapeuta depois. Já vai fazer aquelas medições, porque tem paciente que já sai da cirurgia, com poucas semanas o braço já está meio inchadinho. E esse inchaço pode até melhorar. E se você entra com uma fisioterapia mais precoce, uma drenagem linfática bem feita, isso pode realmente melhorar a qualidade funcional daquele braço e aquele linfedema regride, aquele linfedema pequenininho, regride e acaba não evoluindo. Mas aí entra uma equação que até na medicina privada é muito complicado. O convênio não quer pagar a fisioterapia oncológica, ou paga 5 ou 6 reais por uma sessão de fisioterapia com um fisioterapeuta que não é daquela área. A clínica gostaria de ter fisioterapia, mas aí a gente tem que pagar o salário da fisioterapeuta, porque o plano não paga. Então, assim, muitos pacientes com bons convênios têm dificuldade de encontrar um bom fisioterapeuta oncológico para cuidar, preventiva ou não, dessa questão do linfedema. Na rede pública, a dificuldade, lá no INCA mesmo, a paciente às vezes ia fazer a primeira consulta com a fisioterapia muito mais do que 6 meses de operado. E aí todo aquele primeiro período inicial, fundamental de aprendizado, e não é só mandar a paciente ficar fazendo escadinha em casa, sabe, como alguns cirurgiões fazem. Não, pega a bolinha, faz não sei o quê, tem muito mais coisa para fazer. Só que no mundo ideal, não tem equipe suficiente para cuidar na rede pública. Na medicina privada também é muito carente. Então, é uma equação complicada, mas não é risco zero o linfedema no sentinela. Gente, vou pedir uma salva de palmas. O doutor Luiz Fernando quer terminar aí a consideração. Muito obrigado por essa manhã super produtiva. Eu vou pedir para vocês descerem para a gente fazer uma foto aqui. E vocês permaneçam aí para a gente fazer um quase selfie aqui. Depois a gente vai fazer uma pausa para o almoço. Mas eu espero que vocês tenham apreciado aí os conhecimentos dessa manhã.